Olá! Começa agora mais um episódio do KeikoCast, o seu podcast sobre saúde e bem-estar. Para você que nos acompanha pelo YouTube, já curte esse vídeo, se inscreva no nosso canal e, claro, compartilhe aqui a nossa entrevista com a família, né, com os amigos. E para você que nos ouve através dos principais agregadores de podcast, muito obrigada pela companhia. Hoje o KeikoCast recebe a Marlua Scheffer. Ela que tem formação em pedagogia, além de outras especializações e formação também. Ela há 7 anos atua na área terapêutica, tem seu próprio consultório e muitos pacientes. Marlua, é um prazer tê-la aqui conosco hoje. Prazer, seja bem-vinda. É meu. Obrigada. Muito feliz de estar aqui. A gente ter essa conversa gostosa hoje, falar de um assunto que todo mundo se interessa, né? Exatamente. A gente vai falar um pouco sobre relacionamento de casais, né, Marlua? Conta um pouquinho pra gente da sua história. Você tem formação em pedagogia, outras formações também, mas buscou a área terapêutica. Como é que você começou? Como é que você foi essa especialização em relacionamento de casais? Silvia, na verdade, assim, a minha primeira formação foi pedagogia, né? Mas eu nunca cheguei a atuar. Eu me formei em pedagogia e era uma época da minha vida que eu não sabia muito o que eu queria da vida. E aí eu fui indo, né? Me formei. E aí depois que eu concluí pedagogia, que eu comecei a entrar no mundo terapêutico. E aí é uma longa história que se a gente fosse resumir, o meu pai já, desde pequena, né? Meu pai é terapeuta também, então meio que uma missão meio que da família, vamos dizer assim, né? E era algo que eu negava. Era uma missão, é uma missão minha ali, mas até então eu negava. Então eu ia fazendo qualquer outra coisa e, sabe, como se eu quisesse me dispersar ali, porque, querendo ou não, uma missão de ter as pessoas, né, para você ajudar, direcionar, é uma responsabilidade. E aí, por muito tempo, foi uma responsabilidade que eu não quis abraçar. Até que chegou um ponto que eu falei, não, chegou a hora, né? Maturidade, vamos seguir o caminho. E aí eu comecei a entrar no mundo terapêutico. E aí toda essa quase 7 anos aí de caminhada, atendendo presencial, online. Atualmente, assim, tendo pessoas do mundo inteiro, também do exterior, em vários lugares aqui do Brasil, sabe? A gente tem essa vantagem da internet, né? O pessoal encontra a gente ali e aí vai. Eu falo muito, assim, eu gosto muito de falar, assim, que eu sou especialista em relacionamentos, porque é o assunto que eu amo, né? E, assim, tem ligação com a minha história também. Já passei muito perrengue, já passei por relacionamentos ruins, até eu conseguir me curar na minha vida amorosa, na minha história, e conseguir encontrar um homem que eu sei que eu desejei, casar, enfim. Foi um longo processo, foi trabalhoso. E aí é até a minha própria experiência, né? E tudo que eu já estudei, que eu trago para os meus clientes, para as pessoas que me acompanham, os meus conteúdos, me assistem. Trazer essa esperança de que sim, é possível viver um amor saudável, viver um relacionamento saudável, ser feliz, ser amado. Você não veio aqui para sofrer, né? E aí é isso que eu venho trazendo aí através dos meus conteúdos na internet, minhas formações. Eu vejo que você tem milhares de seguidores, né, no Instagram, e você aborda sempre com muita leveza essa questão do amor, da importância de ter um relacionamento saudável. Sim. E não somente no casamento, mas em todo tipo de relacionamento, namoro, amizade, tudo, sim, né? Porque assim, a vida amorosa é uma área que todo ser humano tem. Né? É como falar, eu tenho a área da saúde, a área das finanças e a área do amor. Todos nós temos, né? E desde para quem tá solteiro, para quem tá namorando, para quem tá noivo, para quem tá casado, para quem tá viúvo, para quem já perdeu as esperanças. Falar, eu não quero mais saber dessa coisa. Porque todo o cenário que a gente está na vida amorosa, é isso que eu trago, né? Que eu tento mostrar para as pessoas. Todo o cenário, seja bom ou ruim, isso tá ligado a algo, seja bom ou ruim, não. Todo o cenário ruim está ligado a questões dentro de nós que nós temos que resolver. E quando a gente olha para isso, não tem mais por que isso penalizar a nossa vida amorosa, o nosso relacionamento, né? Então, é tudo uma questão de onde está a origem dessa separação, né? Entre o ser feliz e o ser fracassado no amor.
É isso que eu trago lá. Nossa, que bacana, né? E essa questão do relacionamento, quais são os desafios? O que hoje você observa que mais gera briga, de repente, nos relacionamentos? Silvia, muita coisa. Mas, assim, o que eu mais percebo, assim, a gente poderia dizer o número 1, diálogo, falta de diálogo. Esse aí é o número 1. E é o que mais causa briga, né? As pessoas, o casal não conseguir conversar e um entender o ponto de vista do outro. Porque a gente fala, assim, que tem uma dinâmica da vítima e do agressor no relacionamento. E o papel da vítima é muito gostosinho estar lá, é muito confortável, né? E aí todos nós brigamos para estar nesse papel. Então, se a gente fosse pegar uma discussão de casal, é assim: ah, mas eu falei assim com você porque você fez isso comigo. Então, ó, sou vítima, né? Aí o outro fala, mas eu só falei assim com você porque você fez isso. E um fica jogando pro outro, né? E aí não resolve nada. Então, essa falta, essa dificuldade de diálogo, eu vejo assim que é o número 1 do ranking, né? Mas aí a gente tem outros, tem lá questão de sexualidade, falta de tempo de qualidade, né? De priorizar a esposa, o marido, a família. A conexão do casal se perdeu, né? Entraram no modo automático, sabe, aquele, para conquistar, faço tudo. Casei, agora não precisa fazer mais nada, tá aqui. Né? E acontece tanto, né? Acontece. E é muito fácil, né, a gente entrar no automático. Então, eu trago essa, peraí, o que você fazia no começo que você parou de fazer? Volta lá, né? E as pessoas são capazes de reacender a chama do amor, desde que eles saiam da preguiça e façam aquilo que eles fizeram para conquistar a pessoa, né? Então, assim, diálogo, por exemplo, uma das queixas muito grandes, se a gente fosse colocar uma briga entre mulher e homem, as mulheres reclamam que os homens não dão atenção e carinho, e os homens reclamam que as mulheres não procuram para o sexo. E aí, elas não procuram para o sexo porque eles não dão atenção e carinho, eles não dão atenção e carinho, e aí fica um bumerangue. E aí eu já falei até em outros podcasts que eu brinco assim que o casal tem um banquete e eles estão passando fome por um simples ajustes, né, que eles podem fazer ali e não fazem. E aí ficam lá quebrando a cabeça. Porque é muito comum, às vezes, muitas mulheres, né? Ah, meu marido não conversa, não pergunta como é que foi meu dia. Sim. E isso realmente chega até você. Essa é a queixa das mulheres muito. Meu marido não me entende, meu marido não me dá atenção. Enfim, muita queixa, assim. E aí é onde entra também, que daí é o que eu ensino nos meus treinamentos, que a mulher pensa que a cabeça do homem é igual a ela, que a gente funciona igual. E o homem pensa a mesma coisa da mulher. Né? Até tem um vídeo meu que é o que viralizou, que eu falo assim, eu começo o vídeo falando por que os homens necessitam se retirar durante uma discussão de casal. E aí, a gente identifica muito isso, né? Porque o homem, quando ele tá no conflito, o que ele menos quer é conversar, ele não consegue conversar, ele quer resolver com os botões dele, na cabeça dele. E a mulher, quando tá com conflito, é totalmente o contrário. Tanto é que você vê se uma mulher tem problema, o que é o comum da gente ver? Ah, vai no shopping, vai tomar um café com as amigas, fica 3, 4 horas conversando. No mundo das mulheres é assim, no mundo dos homens, cada um vai pra sua caverna, resolve na cabeça, depois volta. E aí isso, não conhecer essas diferenças dá muita briga também, porque daí o marido chega estressado, quieto, fechado, aí a mulher, eu já fui essa pessoa, a mulher fica lá, ah, mas aconteceu alguma coisa? Você tá bravo comigo? Eu fiz uma coisa pra você? Nossa, e fica lá, tagarelando, né? E ela não dá um passo pra trás, peraí. Eu não fiz nada, por que eu tô achando, tô sendo tóxica ali, né? Aí ele sai, né? Fica ali 15 minutinhos lá no quarto, no sofá, deixa ele quietinho. Daqui a pouco ele volta, porque ele já resolveu na cabeça dele, aí ele volta, aí ele quer conversar com a mulher. Né? Até falo muito o que acontece. Às vezes o Arthur, que é meu marido, chega em casa e eu já vi no rosto dele que ele não tá bem. Foi um dia cansativo, estressante. Aí ele chega, dá um oi e tal, daí ele vai lá pra algum cômodo da casa e eu fico aqui, ó. Nada aconteceu. Dá uns 15 minutos ele volta. Oi, amor. Aí eu falei, agora você chegou. Vamos conversar então. E aí, como se nada tivesse acontecido. Então, se eu fosse lá brigar e exigir que ele falasse comigo naquela hora, porque eu quero, porque, né? Eu não tô respeitando, não tô entendendo ele, nem ele vai me entender, porque não é uma necessidade dele, enfim. E vira uma briga ali, né? Então, basicamente, o homem e a mulher
A única semelhança que nós temos, né, entre homem e mulher é que nós somos seres humanos, a mesma espécie. De resto, nós funcionamos totalmente diferente. E muitas pessoas não sabem a diferença do funcionamento cerebral do homem e da mulher. E isso dá muita briga. Porque aí a mulher quer ser compreendida, o homem não entende, o homem chama ela de chata, porque a necessidade da mulher é conversar, ela quer ser ouvida, tudo isso. E aí ela quer estar ali com ele. E aí ele chama ela de chata, porque ela quer conversar, não sei o quê. Então fica, né, um jogando em cima do outro, por não se conhecerem, basicamente. E como consertar tudo isso? Como ter qual que é uma base para um relacionamento saudável? Você falou do diálogo. O que mais que teria de base para um relacionamento saudável? Aí a gente já entraria, que é a linhagem, eu como analista sistêmica, né? Eu trago, é como se fossem ordens sistêmicas, leis sistêmicas que a gente não pode negligenciar. Então, até se a gente fosse pegar uma pirâmide de prioridade de um relacionamento, a gente tem lá, primeiro, Deus, né? Então, ou Deus, ou o universo, o que faz sentido para cada pessoa, a base de tudo. Depois, eu, claro. Depois, família. Depois, trabalho, amigos e assim vai. Então, o que muitas pessoas fazem? Já pulam essa parte. Então, tipo assim, não tem conexão nenhuma com a espiritualidade, nem a mulher, nem o homem. E eu nem tô falando, assim, de ir em igreja ou não ir em igreja. A espiritualidade dentro de casa, sabe? Da conexão dos dois ali. Não tem. Aí o marido mais fica no trabalho do que fica em casa. Arruma compromisso a semana inteira para sair com os amigos, e futebol e churrasco e não sei o que. A mulher fica em casa. Ou seja, as prioridades, que é a prioridade que precisa estar alinhado no relacionamento, bagunça tudo, né? E aí desconecta o casal, vira um buraco aqui no meio, e aí esse buraco entra carência, entra traição, entra vício, e vai virando uma bola de neve, né? Então, se a gente fosse falar de uma estruturação, estabelecer essas prioridades, esses lugares de prioridades. E uma outra questão que eu vejo muito, e assim, é muito, muito fundamental que a gente olhe para isso, que é a questão, por exemplo, você já viu pessoas falando assim, você é igual ao seu pai, né? Tipo, a mulher fala pro marido, você é igual ao seu pai. Ou o marido fala pra mulher, você é igualzinha à sua mãe. Então, muitas vezes a gente acaba repetindo o mesmo padrão, que aí é o que a gente vem dentro da visão sistêmica, a gente chama isso de repetição familiar, repetição de dinâmica, né? E aí a gente tem lá o pai que a vida inteira tratou mal a mãe, daí a mulher vai lá, casa com o homem igual ao pai, né? E aí olha para o homem e fala, você é igual ao meu pai. Então, assim, é todo um contexto que a gente tem que olhar no relacionamento para entender o que está acontecendo e qual é a origem, né? Porque eu gosto muito de falar que os problemas que a gente tem no relacionamento não são problemas, são sintomas de um problema. É igual dor de cabeça. Você tem uma dor de cabeça, ela é um sintoma de algo que está causando dor de cabeça. Aí a gente vai lá, toma um remédio, daqui 3 dias volta a dor de cabeça. Ou seja, o sintoma está ali de novo, porque o problema não foi olhado, né? Então, no relacionamento, a mesma coisa. Ele traz sintomas de um problema que não está sendo olhado e que, por não ser olhado, está penalizando o relacionamento. Então, nisso envolve a questão do próprio sistema familiar, né? As crenças que a gente cresceu ouvindo, o padrão de casamento que a gente cresceu vendo, assistindo. Até o homem que não consegue priorizar a mulher, por exemplo, muitas vezes ele faz igual o pai fazia. E muitas vezes é o filho que criticava o pai. E aí faz igual, entendeu? E aí, enfim... Se a gente fosse falar disso aqui, horas e horas. E tem essa questão também, a mulher, por exemplo, tem os traumas de relacionamento, né? Sim. Não é sempre que a mulher se casa... Ui! Não, imagina. Não é sempre que a mulher, ela se casa com o primeiro namorado. Então, às vezes, a mulher tem outros traumas. E isso também, quando tem um relacionamento fixo, o casamento, também isso ajuda? Essas cargas que ela já teve? Você fala ajuda a atrapalhar? Sim. Exatamente. Essa convivência, essa discussão. Sim, porque até eu, por exemplo, eu já passei por relacionamentos ruins. E quando eu conheci o meu marido, no começo, a gente sofreu. Porque é uma adaptação, claro, né? Só que eu olhava pra ele, eu achava, na minha cabeça ainda traumatizada, né? Eu achava que ia ser tudo igual, que ele ia fazer igual e que ia ser exatamente assim. Então, eu vivia engatilhada.
entendeu? Trazendo traumas de uma relação passada naquela atual que estava se construindo. E muitas mulheres inseguras hoje em dia, né? Totalmente insegura no relacionamento, medo de ser traída, medo de não ser respeitada, não ser olhada. E até mesmo quando a gente fala da insegurança, que é algo muito comum, né? A insegurança vem basicamente de uma... Tudo tem uma dor por trás, né? E a insegurança vem de uma dor do medo de ser abandonado. E aí é uma coisa que quem é assim não percebe. Mas a pessoa que é insegura, ela está provocando o abandono dela. Por quê? Porque ela se torna extremamente tóxica. Tanto o homem também, tem muito homem assim, né? Então fica lá em cima e vigia o celular e fica procurando. Ela mesma enfia a pessoa a abandoná-la, porque ninguém consegue conviver numa situação assim. E aí, quando o homem vai embora, ou quando a mulher vai embora, e deixa aquele inseguro ou aquela insegura ali, aí é onde ela fala aí, ó, viu? Eu sempre sou abandonada. Viu? Os homens não prestam. Viu? Pra que amar? Pra sofrer? E aí vem as crenças, né? Então, assim, tudo traz os traumas das experiências que a gente passou. Só que tudo tá muito ligado ainda mais pra trás disso, né? Porque frequência atrai frequência. Então, eu passei por relacionamentos ruins, algo em mim atraiu aquela pessoa. Então, eu também tenho responsabilidade nisso, entendeu? Se, eu fui traída no passado, eu fui abandonada, o que em mim atraiu aquilo? Qual a minha responsabilidade naquilo? O que eu preciso olhar para eu não atrair uma outra situação assim? E quem que para fazer isso? Exatamente. E aí a pessoa vai lá, 3 relacionamentos, 4, 5, tudo igual. Só mudou os personagens. E aí ela tá cada vez mais se reafirmando, né? Reafirmando as crenças de que o amor é ruim, de que os homens não sei o quê, de que as mulheres não sei o quê. E ela vai cada vez que ela entra num novo relacionamento, ela está mais fechada ainda. E aí só vai se perdendo, só vai dando errado. Só vai dando errado. Uhum. E você falou de traição. Como lidar com uma traição? Já chegou até você casais que se traíram, se perdoaram? É possível viver com a mesma pessoa depois de uma traição? Sim, totalmente. Tem uma justificativa? Por que o homem trai tanto assim? Até polêmico esse assunto, né? Mas assim, a traição... se a gente for olhar de um ponto de vista do nosso ego, fui traída, não, isso não é justo, não quero mais, tá. Agora vamos olhar de um ponto de vista onde a gente tira o nosso ego de lado e olha o profundo. Por quê? Eu falo muito isso nas minhas lives e tudo mais, que o relacionamento é a maior oportunidade de evolução que nós temos na vida. E aí quando um casal se junta, qual é a missão um com o outro? Eles evoluírem junto, né? Amadurecer. E como que a gente amadurece? A partir das crises, né? Então, dá um terremoto, equilibra tudo. Então, por exemplo, aconteceu uma traição. O que aconteceu ali? Por que aconteceu a traição? A gente estava desconectado? O que foi? Né? Então, o casal vai avaliar. E aí, ok, então, vamos supor que o homem traiu. Aí é o que a gente fala da dinâmica de reparação. Para equilibrar o relacionamento, porque o homem traiu, ele desequilibrou a balança, né? Entre dar e tomar, o equilíbrio entre dar e receber. Então, ele tem que reparar o dano que ele causou no relacionamento. O que ele vai fazer? Quando a gente fala do exemplo do homem, o que ele vai fazer? Ele vai parar de sair com todos os amigos dele que levaram ele para esse caminho, que colaboraram pela questão da ambiência, do pertencimento, né? Fácil, igual e tudo mais. Ele vai fazer uma limpa nas pessoas que ele segue. Ele vai mudar totalmente o conteúdo que ele absorve na internet. Ele vai começar a todos os dias aprender algo novo, assistir um podcast, assistir um vídeo, assistir um documentário, algo de autodesenvolvimento. O que ele vai fazer? E aí, é o que muitas vezes não acontece, quando a gente fala assim, eu recebo muito na caixinha de pergunta, perdoei meu marido, ele me traiu de novo, já é a 3ª vez. E aí eu falo, cadê a reparação? O que mudou? Você perdoou ele? O que mudou? Nada. Se não mudou nada, por que ele vai deixar de trair novamente se nada mudou? Desde o último ato que ele fez, entendeu? E aí a gente volta para a questão lá profunda, sistêmica, que muitas vezes aquele homem que traiu, ele viu o pai fazendo isso a vida inteira.
Então, querendo ou não, aquilo é algo familiar para ele, né? É algo que ele vem daquilo, ele é uma extensão do pai. E muitas vezes é o filho que o pai abandonou, o pai traiu, e aí ficou com raiva do pai, pegou as dores da mãe. Aí quando ele vem no casamento, o que ele faz? Igual. Para a vida mostrar que não, você não é melhor que seu pai, né? Você também está sujeito a errar. E muitas vezes isso vem de uma lealdade, né? Papai, eu sou leal a você, então eu também traio a minha esposa. Isso vale para a mulher também, não só para o homem. Eu usei o exemplo do homem. Então tem muita coisa por trás que eu já vi muitos casais, inclusive que eu conheço e que já vieram até mim, que depois de uma traição, o casamento se transformou da água para o vinho. E eu não estou falando que traição é bom, mas aquilo foi o ponto de partida para eles entenderem a dinâmica complexa, o emaranhado que eles estavam trazendo para o próprio casamento, repetindo padrões, e que a partir daquele momento eles conseguiram ressignificar aquilo e viver de uma outra maneira. Entendeu? Então tem muita coisa que envolve a traição. Não é só, não tem índole, não tem caráter. Não é só isso. Não é, muito mais além do que isso. Quando a gente fala que todos os homens não prezam por isso, não é bem assim, né? Não é verdade. Não é. Não é. E assim, isso que você falou é algo muito importante, porque quando eu vejo vamos supor, pelas pessoas que eu conheço ao meu redor que já passaram por uma situação assim, né? O que eu vejo? A pessoa é traída, ela fica brava, ela se separa, ela não tem essa maturidade de encontrar o problema. Olhar além do que se vê. Você estava falando e eu estava pensando, será que eu teria essa maturidade? Então é isso que é importante a gente pensar, né? Sim. É interessante isso, realmente. A gente só pode evoluir quando a gente olha além do que se vê. A gente tem que olhar além do que eu vejo, não só além do que é pertinente para mim olhar. Estou magoada, não fui traída, não quero mais, ou falou grosso comigo, sei lá, né? E aí, quando você até comentou ali, quando a mulher fala lá, todos os homens são iguais. Sim, para ela sim. Por quê? Frequência atrai frequência. Ela só atraiu o homem igual, homem galinha, homem safado, homem que trai. Por quê? Porque algo nela atraiu esses homens. E aí é o que eu falo lá. Você quer atrair um homem de alto valor? Você quer viver um relacionamento de valor? Seja primeiro aquilo que você quer no homem, né? Seja uma pessoa de alto valor antes de você querer que alguém de alto valor seja. Não tem como você atrair um cara, nossa, nesse andar, se você tá aqui ainda, né? Você tá lá, você não aceita teu pai, você tem bloqueio materno com a mãe, e aí você não é feminina, você é masculina, e você quer dominar o homem, mas aí você quer um homem masculino. Só que ao mesmo tempo você é a masculina. Você não quer deixar esse lugar para ele. Você não quer ser a feminina. E aí você vai atrair o quê? Homens fracos, homens com o feminino muito mais aflorado que o masculino. Então, sim, para essas mulheres, os homens são todos iguais. Porque é um reflexo do que ela está atraindo, né? Olha só. E essa questão do perdão é importante, mas importante é que, de fato, o perdão aconteça, né? Não da boca para fora. Exato. Né? Porque como que se mantém uma saúde mental num relacionamento assim? É assim, Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, ele falava muito isso, né? Que quando um casal está em crise, o que acontece? Há situações que não tem mais como seguir. E aí até teve, assim, em convenções que ele realizou, né? Ele falou assim, olha, o relacionamento de vocês está acabado. E aí aquele choro, né? Aí ele falou assim, mas tem uma saída. Aquele antigo relacionamento está acabado. E agora vocês podem e estão livres para iniciar um novo relacionamento. E aí, claro, vai da maturidade, vai da evolução de cada um, de deixar aquilo para trás. Por quê? Porque agora eu entendo o que levou aquilo, eu consegui fazer os pontos, né? Isso aqui aconteceu por causa disso, disso, disso. E teve coisas aqui que não dependia tão conscientemente da pessoa, mas ela foi levada por um emaranhado que ela trazia lá da própria família dela. Então, agora eu entendo, ok. E aí você consegue não ter o seu ego ferido, a tua autoestima atingida, porque você entende que não é porque você não é boa o suficiente, porque você não é bonita, porque você não é isso e aquilo. É algo mais profundo. E aí o casal, então, está, a partir do momento que toma consciência, que vê o que a alma precisa ver, aí o casal está livre para seguir e começar de novo. Eu conheço um casal específico, que após lá 13 anos de casado, com vários ciclos de traição, de coisas assim,
se separaram, ficaram 3 anos separados, voltaram, casaram de novo e são extremamente felizes. Em pouco tempo, nada do que viveram lá nos 13 anos e tudo mais. Então, assim, a gente tem que se encontrar para querer olhar para o outro e querer que o outro olhe para a gente da maneira como a gente é, né? Então, tem muito processo aí. É bem aquilo que a gente lê muito no Instagram, né? A gente tem que se amar primeiro. Sim. Né? Porque como é que a gente vai encontrar uma pessoa... Exato. Eu vejo, né, as mulheres, nós todas, né? Sim. Eu mereço alguém melhor, eu mereço alguém melhor. Mas é interessante isso. O que eu estou fazendo, né? O quanto melhor você está sendo para atrair aquela pessoa que você quer. E tem um exercício que eu falo, assim, para as meninas, que até para quem tá casada mesmo, sabe? É uma manutenção do relacionamento. Fala assim, pega uma folha, faz um risco no meio, e de um lado você coloca ali tudo que você aceita em um homem. Tudo que você aceita. E do outro lado, tudo que você não aceita em um homem. Então, eu não aceito desrespeito, eu não aceito que faça isso. E do outro lado, tudo que aceita. E aí, quem tá no relacionamento faz um balanço. Por quê? Muitas vezes a mulher tá lá falando, meu marido é isso e aquilo. Aí você vai olhar a lista dela, tudo que ela não aceita, o marido ou está fazendo. Ou seja, ela está aceitando. Então, é a responsabilidade dela também. Entendeu? E da mesma forma, marido. Existem muitos homens também nesse papel, né? Minha mulher é assim, minha mulher não me permite ser homem, e ela quer liderar, e ela não sei o quê. E eu falo, tá, mas a mulher, ela só assume o papel do homem se ele permitir? Então, você também tem responsabilidade nisso. Você está aceitando algo que para você não é aceitável. Então, a gente sempre tem que, né, 50% de cada um. O que me cabe e o que cabe a ele. Né? A gente tem que ter sair desse papel de vítima, né? Sim. E até numa discussão, numa briga, né? Aconteceu um conflito, peraí, qual a minha responsabilidade nisso? Porque às vezes a gente fala, não, o outro tá errado. Só que, querendo ou não, uma coisinha que eu falei engatilhou ele. E aí ele estourou. Mas também foi responsabilidade minha. Porque se eu tivesse falado de um outro jeito, ele tinha agido de outra forma. Então, uma coisa, os dois estão ligados, os dois têm... Que a gente quer que o outro adivinhe, né? O que a gente tá pensando, o que a gente tá sentindo, né? Porque a mulher é assim, né? A mulher tem essa facilidade. Ela olha pro rosto e fala, você não tá bem? Aconteceu alguma coisa? O homem, não. Porque o homem, ele é focal, né? Até tem o pessoal deve conhecer o pastor Cláudio Duarte, ali nas palestras dele, ele conta o homem indo procurar algo na geladeira. Porque o homem, ele é focal, a visão dele é focal, ele só olha uma coisa de cada vez. Por isso que dá muita briga, por exemplo, quando tá passando na rua, o cara olha a mulher, aí, né, a mulher não, ninguém vê uma mulher olhando um homem. Sim. Né, ela tem uma visão periférica, então ela viu que chegou um homem ali, mas ela não tá assim, olhando, né? Isso, e o homem tá lá na geladeira, ele fala, amor, cadê a margarina? Aí ela tá lá secando o cabelo lá no banheiro, e ela fala, tá atrás da lata tá atrás do leite. Aí ele olha, vira assim, mas cadê o leite? Aí ela vem na geladeira, aqui, olhando pra cara dele, faz assim, pega, tá aqui a margarina. Então, a mulher, ela tem essa facilidade que já é a sensibilidade da mulher, né? A intuição que a gente fala da mulher, né? De perceber que algo não tá bem, que o homem já é mais truculento, mais, né? E é o equilíbrio que tem que existir, né? E deixa eu te perguntar, essa questão do celular hoje, você acha que atrapalha? Tá atrapalhando muitos os casais? Essa questão também de querer mexer, esperar, virar as costas. Como é que você vê hoje o celular entre os casais? Celular, internet, hoje é um grande problema. E aí a gente já entra até em vícios, né? Vícios na internet que levam a vícios de pornografia e tudo mais. E assim, celular tá substituindo, né? Você tá lá, o casal um do lado do outro, cada um no seu celular, né? E aí a gente entra em outros quesitos, né? O homem que esconde o celular e a mulher não vê. A mulher... E aí começa cada um viver sua vida individualizada. É complexo, mas é um grande empecilho, assim. Você não consegue ter um limite, um controle, né? É na refeição, é na hora de dormir, é na hora do tempo de qualidade, que poderiam estar conversando, estão lá no Instagram, estão lá vendo a vida dos outros, e assim vai. E hoje, assim, os casais que chegam até você,
qual que é a queixa? Assim, eu quero continuar, eu quero salvar meu casamento, mas eu não aguento mais isso. Qual que é a queixa mais comum? Eu vou te dar um exemplo de um caso real de uma cliente minha, que é assim, ela veio para terapia em dezembro. Qual era a queixa dela? Meu marido não me dá atenção, meu marido não reconhece as coisas que eu faço, eu parece que eu não tenho força, ânimo para fazer as coisas, eu não consigo dizer não, eu digo amém para todo mundo, eu não consigo me posicionar como mulher, como feminina, e enfim. Então a reclamação base dela era: o marido não me dá atenção, o marido não me respeita, o marido é frio, o marido é distante, etc. E aí, eu deixei muito bem claro para ela, porque assim, é até o que a gente falou agora há pouco. Para eu olhar para o outro, para eu me relacionar, primeiro eu preciso me relacionar comigo mesma. Quem sou eu? Como eu me vejo? Qual é o meu senso de autoestima, de alto valor, de valorização, né? E aí, eu falei para ela: a partir de agora você tira o foco do seu marido e o foco agora é na sua transformação como mulher. E aí ela começou a aplicar tudo que eu passei para ela. Isso foi em dezembro. A gente tá aqui em fevereiro. Amanhã é março, né? Março. Isso foi em dezembro. E aí ela voltou, e depois das férias, tudo voltou agora essa semana, agora em fevereiro, pra segunda dela. E aí ela me relatou, até coloquei lá nos meus stories, ela me relatou tudo o que estava acontecendo. Então, assim, 13 anos de casado, ela falou assim: eu comecei a aplicar no meu dia a dia, em mim, tudo que você me orientou, absolutamente tudo, eu fui aplicando. E eu tirei o foco do meu marido, literalmente, porque para eu aplicar tudo aquilo, o foco era eu ali, né? E, de repente, aquele marido começou a observar que algo mudou naquela mulher, né? Ela estava diferente, ela estava se cuidando mais, ela estava mais ativa, ela estava mais carinhosa, ela estava mais se posicionando, né? Isso aqui eu quero, isso eu não quero, isso eu gosto, isso eu não gosto, da maneira certa. E o homem começou a se conectar com ela de novo, começou a reconhecer o que ela fazia, começou a querer chamar ela para estar perto dele. Ela falava assim, uma coisa que eu achei estranha: fui deitar para dormir, ele estava na sala e ele falou: amor, vem aqui, fica aqui do meu lado, só fica aqui do meu lado. Ela disse que até foi pro quarto e falou assim: não entendi, isso nunca aconteceu. Então, assim, ele querer estar com ela, querer estar perto dela, né? E a maneira como ela me relatou, assim: estamos vivendo, parece que 2 adolescentes, 13 anos de casados. Ela nunca sentiu isso, ela nunca viveu o que ela tá vivendo agora, nesses 3 anos de casado. E aí ela até me falou que ele estava indo levar ela a viajar, uma viagem romântica, em casal e tal, depois de 13 anos que eles nunca tinham feito uma viagem juntos. Então, você vê, não é preciso muito esforço no sentido, não precisa de tanta coisa, só olha pra você, para de colocar o foco no outro. Né? A transformação está em você. E aí é aquele padrão do espelho, né? O que está fora de mim reflete o que está dentro, é um espelho. Então, quando ela começou a olhar para ela, automaticamente isso refletiu também fora dela. A mudança dela começou a mudar o marido dela nem fazia terapia, só ela. E a maneira dela se posicionar, dela olhar para ela, começou a mudar a maneira como as pessoas viam ela, entendeu? Então, é esse movimento. Quanto mais você se torna uma pessoa de alto valor, você olha para a sua transformação, para a sua evolução, mais isso vai refletir positivamente. E quem está fora vai ter que acompanhar, vai ter que evoluir junto para conseguir ficar ali. Né? Então, uma outra queixa também que você perguntou, a mulher tem interesse em evoluir, aí ela vai atrás e tal, e o homem aqui, ó, parado. Não quer saber de nada, continua do mesmo jeito, não faz nada para mudar. Ela é sempre os mesmos problemas, nada muda, ele sempre fica naquele looping. Aí ela começa a mudar, o que acontece? O cara tá vendo que tá perdendo ela, porque eles já não são nem mais compatíveis, e aí ele tem 2 opções: ou ele sobe e começa a se interessar, a evoluir na vida para que eles fiquem no mesmo degrau ali, ou ele não dá conta de ficar com aquela mulher e o relacionamento termina. E existe, assim, um passo a passo de como crescer junto em casal, assim, como conseguir crescer junto? Sim, eu acho que não vai dar tempo da gente falar assim, mas um esboço. Existem 6 rotinas, que até ensino isso lá nos meus treinamentos, que é as rotinas do casal. Então, a gente tem lá a rotina de práticas de autocuidado,
a rotina sincronizada do casal. E eu posto diariamente lá nos meus stories também, a gente fazendo. Que daí envolve oração junto, café da manhã, treino, academia, esporte, alguma coisa. Tudo que for possível fazer junto, né? Para reconectar. As práticas de autocuidado, que é cada um olhar para si, que é o que a gente estava falando, eu olho para minha transformação, né? A gente tem as práticas eróticas, que é uma outra rotina que o casal precisa ter, né? Que é aquela coisa, uma vez por semana é o nosso dia, a nossa noite. Se tem filhos, vamos buscar as redes de apoio, né? Se não for possível, enfim, tem que ter aquele momento de conexão. Aí a gente tem as outras práticas de reconexão do casal. Enfim, várias ali, né? Que por exemplo, em uma semana, essas rotinas, se acontecer algum problema, no final de semana vai estar tudo reparado, vai estar tudo organizado, porque é uma rotina de conexão do casal. E aí não tem como não evoluir junto, porque os dois estão no mesmo processo, na mesma conexão, diariamente, né? E aí a tendência é que cada vez o relacionamento seja ainda melhor. É importante isso, fazer algo com o seu companheiro, né? Porque Sim. às vezes trabalho, filhos, aquela rotina. E é importante que olhe para isso também, um momento. Só... Exato. Aí a gente entra numa lei, uma das ordens do amor são 3. Bert Hellinger trouxe eu falo assim que, meu Deus, isso é uma lei da vida. E a primeira lei, hierarquia, a segunda, pertencimento, a terceira, dar e receber. Então, nisso que você falou, sobre o casal ter o seu momento e os filhos, mas tem os filhos ali, né? Existe uma hierarquia. Então, antes do casal ser pai e mãe, eles são um casal. A hierarquia o casal veio primeiro, depois veio os filhos. Então, o que acontece muito, eu ainda não tenho filho, mas pelo que eu observo em atendimento e enfim, o casal tem os filhos e eles simplesmente esquecem que são um casal. E eles são só pais, pai e mãe de filhos. Não existe mais um casal. E aí não existe uma hierarquia. E os filhos estão bem quando os pais estão bem. E o que os filhos mais gostam eu sei, sou filha, você também é filha, né? O que os filhos mais gostam é de ver os pais bem, ver os pais se amando, ver os pais ali naquele carinho, naquele respeito, sabe? Então, muitas vezes não tem mais isso. E a gente tem que lembrar que os filhos estão modelando os pais. A gente se desenvolve copiando, né? Desde para começar a engatinhar, andar, falar, até pai e mãe, nossa rainha, nosso rei. Então, se eu vejo meu pai e minha mãe a vida inteira e não é uma representação de um casal, essa é a minha referência. Como vai ser o meu relacionamento se eu não estiver no nível de consciência onde eu olho para isso com amor, mas eu falo, não, peraí, eu quero fazer um pouquinho diferente aqui. E muitas pessoas vão seguindo a vida no automático, né? E quantas brigas acontecem na frente dos filhos, né? Nossa, terrível. Terrível. Assim, é assustador, assim, atendo muitos casos de pessoas, assim, desde depressão, ansiedade, tentativa de suicídio, e você vai olhar a história, como era na infância, aí você vai ver o pai indo com uma faca em cima da mãe, a mãe tacando as coisas no pai, o pai chegando bêbado e batendo nos filhos, é só terror, é briga e briga e briga, a infância da pessoa se resume em briga, que ela viu com os pais. Até de criança, tem o caso, assim, de ter que entrar no meio para separar os pais. A gente já viu até caso famoso aí nas celebridades, um caso recente disso também, dela ter que entrar na briga dos pais, senão o meu pai ia matar minha mãe. Então, imagina o terror que isso causa na cabeça do filho. O que ele tá levando como referência para como é o amor, como os homens tratam as mulheres, como eu devo ser como mulher, entendeu? Aí a gente encontra lá as mulheres masculinas que estão extremamente assim, masculina, autoritária, brava, não tá aberta pro amor. Você encontra lá a mulher que viu o pai fazendo isso, né? Aí você vê os homens que fazem isso, viu o pai fazendo isso. Então, qual é o ponto chave ali, original, né? Então, tem uma frase do Bert que os filhos não têm problema, eles estão com o problema dos pais. Isso é muito real. Só que daí os nossos pais também não têm problema. Eles estão com o problema dos pais deles. E assim vai.
Então, é toda uma ligação, né? Nada tá solto. E ninguém enxerga isso pra resolver, E ninguém enxerga né? isso, exatamente. E quando um relacionamento chega, por exemplo, a ponto de agressão, dessa questão dessa violência doméstica toda, esse relacionamento ainda tem salvação ou chega a esse ponto, é um ponto extremo mesmo? Separem, eu falo. Assim, eu sou defensora de que todo relacionamento pode ser reconstruído. Só que quando a gente fala de uma questão já de agressão física, o que está acontecendo ali? O casal não está entendendo qual é a missão um com o outro. Eles estão passando pelas crises, mas eles não estão aprendendo nada com aquilo, não estão mudando nada. Simplesmente parado no mesmo lugar. E passando e repetindo sempre as mesmas situações. Então, assim, vai chegar um ponto que, se isso não frear, onde vocês vão parar? Na cadeia? No cemitério? Né? E até quando a gente fala, por exemplo, o que é muito comum, vício em álcool, né? Que aí, ou drogas também, que aí o cara chega descontrolado e tal. Olha para esse homem, eu falo, olha para esse homem, né? E diga, olha, a partir de agora, eu deixo isso com você e eu sigo. Isso é seu, né? Então, assim, o vício, o alcoolismo, tudo aquilo que leva esse homem, por exemplo, tem as mulheres também, mas enfim, o homem agredir a mulher no relacionamento, tem uma dor por trás e tem um emaranhado, tem uma questão que ele precisa olhar. Então, isso é um processo dele, é uma dor que ele traz. Então, muitas das vezes, o que acontece? A gente vê lá casamento 20, 30 anos, sempre acontecendo isso. A mulher odeia o marido, o homem, e estão sempre se matando. Então, o que acontece? Está confortável para aquele homem, porque ele divide com ela o peso que ele tem que carregar. Quando ela olha e fala, eu deixo com você e agora eu me retiro, talvez ali ele tenha força para resolver esse problema dele. Porque aí ele está 100% com aquilo na mão dele. E agora? O que eu vou fazer? Agora eu vou ter que olhar para isso, porque agora não tem mais alguém para dividir o peso, para carregar junto comigo. Sim. E muitas vezes as pessoas pagam com a própria vida, no sentido assim, a pessoa não tem um nível de consciência que ela tem um problema, que ela precisa de ajuda, que ela precisa mudar, que enfim. E a mulher vai ficando ali, então ela paga com a própria vida a mudança que o homem não faz. Entendeu? E aí muitas vezes o que a gente vê lá? Ah, mas eu fiquei nesse relacionamento por causa dos filhos. Não. Você ficou porque você é fraca, porque você não assumiu uma responsabilidade que é sua, de ficar ou sair de um lugar que você não é feliz, você ainda está jogando nas costas dos filhos algo que você tem que resolver. E ainda sobra para os filhos. Sim. Aí os filhos levam aquele peso. Eu sou responsável pelo sofrimento da minha mãe, eu sou responsável pela infelicidade da minha mãe, porque ela ficou num lugar sendo infeliz só por causa de mim, por minha culpa. E aí vai virando um emaranhado, aí um bolo. Vira um bolo. E essa questão das brigas, a gente sempre fala, né, que dormir brigado não é legal. E de fato é isso, tentar resolver antes de deitar para dormir. Exatamente, inclusive, agora eu tenho um Keiko em casa. Ótimo. E eu faço essa brincadeira, eu falo assim, não tem nem como a gente querer dormir brigado, né? Porque daí alguém vai ter que dormir no sofá. Quem que vai ficar na cama? É claro que é eu, né? Mas assim, brincadeiras à parte. Todo mundo já fez isso, né? Eu acho assim que no começo do relacionamento, começo da nossa vida adulta, a imaturidade e tudo mais, ok. Só que chega um ponto que já é infantilidade, né? Dormir. Nesse momento é onde a gente olha assim a criança que existe no adulto. Porque todos nós adultos temos a nossa criança, que é o que a gente fala da nossa criança interior, né? Ou a nossa criança ferida. E quando a gente vê comportamento assim, é a criança que fica emburrada. Se você olhar uma criança que o pai brigou, ela fica lá, ela enfia a cabeça nas pernas e fica ali. Até vir um tio, um outro adulto falar, o que aconteceu, Joãozinho? Quem que brigou com você? E ele fica lá. Enquanto alguém não vir, eu não saio daqui, tô bravo. Então, muitos adultos, né, que dormem brigado, 3 dias dentro de casa sem se falar, como se não tivesse ninguém em casa. Passa um pelo outro, finge que não tá vendo. É a criança querendo atenção. E aí, adultos se relacionam, crianças não. Criança não sabe se relacionar, é só adulto que sabe. Só que, na maioria dos adultos, é a criança que está dominando o relacionamento, que está conduzindo o relacionamento. Aí, fica brigado dentro de casa, dorme brigado, acorda brigado, vai trabalhar brigado, vira aquele
como diz, vamos usar um termo, aquele furfel todo ali, né? Então, assim, quanto mais você vê isso, mais você vê que a criança ferida de cada um dos dois precisa ser olhada. Então, ou seja, é aquilo que a gente falou, a transformação pessoal de cada um. Porque enquanto eles não olham para aquilo, eles penalizam o casamento. E aí vai penalizando assim, dorme brigado, 3 dias em casa sem se falar, e assim vai, né? Aí no outro dia não acorda, não conversa direito, dá tudo ruim no trabalho também. Isso, já sai estressado, tudo, né? Aí desconta no colega de trabalho, e desconta na mãe, e todo mundo sofre pela imaturidade da pessoa que não consegue sentar e conversar. Olha, minha responsabilidade nisso que aconteceu é isso, eu reconheço, e eu quero a tua ajuda para mudar. E a outra pessoa, realmente, você errou, só que eu também fiz isso, então, desculpa, eu também quero a sua ajuda para que eu não faça mais isso. É tão simples. Só que não é. Porque a gente tem que deixar o ego de lado e trazer a humildade em cena. Uma noite bem dormida vale até pelos casais, né? Para melhorar essa situação. Exatamente. Exatamente. E deixa eu te perguntar, no seu consultório, eu vejo, do que você disse até agora, eu percebo que a maioria de procurar são as mulheres. Depois que os homens chegam, é assim que funciona. Apesar de ter muitos homens, mas a maioria é mulher. Elas chegam primeiro, aí algumas conseguem trazer o marido depois. Sim, tem dos dois, tem de tudo, ó. Tem só a mulher que vem buscando ajuda e o marido não quer fazer. Aí tem a mulher e o homem, que aí a gente tem a terapia de casal. Tem a mulher e o homem, olha, precisamos dar uma solução, a gente vai se matar, vem os dois. A gente tem o caso que a mulher só vem, o homem não quer, só que aí é igual o exemplo que eu te dei dessa paciente. Ela começa a mudar, o cara começa a entrar no embalo também, entendeu? Ele percebe a importância, né? Isso. Tem também só o homem que tá fazendo e a mulher não se interessa. Então, tem de tudo. Tem de tudo. Mas é importante quando... levantar um alerta em casa, é importante procurar alguém para conversar, para orientar, né? Porque... Sim. É aquilo, a gente não casa pra separar, né? Exato. Né? A gente fala a gente fala na alegria, na tristeza, todos os dias da minha vida, né? A gente quer cumprir isso. E assim, o relacionamento é o maior desafio que a gente tem na vida. Porque justamente nós estamos lidando com uma pessoa que, na maioria das vezes, é totalmente diferente que nós. Veio de uma cultura diferente, uma cultura familiar diferente, crenças diferentes, padrões diferentes, né? E a pessoa tem comportamentos diferentes porque os comportamentos dela se originaram baseado naquilo que ela viveu e cada um viveu uma coisa. E aí eles estão os dois lá e falar, ok, e agora? A gente tem que fazer dar certo. Como que a gente vai fazer? E aí, é o que eu falo, a gente tem que agradecer cada crise, porque o casamento vai ter muita fase. Vai ter a fase do problema financeiro, vai ter a fase que as ideias não estão batendo, os pensamentos não estão batendo, vai ter de tudo. E cada fase, cada crise é importantíssima. Se a gente olhasse com um olhar de valorização, né? A gente olha para aquilo, entende o porquê que aquilo aconteceu, resolve, cada um resolve dentro de si e vai, aquilo não acontece mais. Aí o casal sobe um degrau. Aí vai aparecer outra crise. Porque a maturidade, a evolução é isso. Eu vou passando, me desafiando, vou aprendendo e vou subindo, e vou subindo. E aí, por que a gente tem aí uma grande taxa de divórcios no mundo? Porque na primeira crise, cada um pega suas trouxinhas, tchau. E ainda isso fica muito mais fácil ainda abandonar com o fato de que agora é só morar junto. Vamos morar junto, não der certo, cada um vai pro seu canto, né? Então, muitas pessoas estão optando a morar junto do que casar. Porque na primeira crise é mais fácil para separar tudo, né? Entendi, E tem muitas pessoas que ainda falam, não vamos separar porque a gente tem casa juntos, tem carro. Tem muitos relacionamentos que ficam presos nisso, né? Ficam presos por causa dos filhos, por empresa, por casa. E aí é aquilo que eu falei. Na verdade, a pessoa está terceirizando algo que ela pode resolver, né? E os relacionamentos à distância dão certo, funcionam? Dá certo essa questão da distância? Olha, dá certo, dá. Só tem um porém. Ele tem que ter um prazo para terminar. A distância, ela precisa ter um prazo para terminar. Você não vai ficar 3, 4, 5 anos namorando à distância. E aí, qual que é o propósito, né? Então, assim, às vezes a distância tá lá porque se conheceu e cada um tem suas coisas. Ok, então, nós queremos seguir isso. O que nós vamos fazer?
não vão morar junto, pelo amor de Deus. Porque o relacionamento, por exemplo, quando a gente fala namoro, o namoro ele é um teste seletivo. Porque quando você conheceu a pessoa na paquera, ela só mostrou o que ela queria mostrar. Ninguém mostra os defeitos, né? A gente vai tudo mascarado. A gente é educado, dá atenção, tudo. Aí a gente vem pro namoro para validar tudo aquilo que o cara falou, tudo que a mulher falou sobre si, né? E no namoro a gente valida. Então, no namoro você tá convivendo com a pessoa. Vamos dizer assim, um namoro presencial. Você tá convivendo com a pessoa, você tá observando se na prática é assim, se ela respeita a mãe, se ela respeita o pai, enfim, tudo que ela faz. E você vai confirmando. Agora, o namoro à distância, você não tem isso. Você fala com a pessoa pelo celular, por uma videochamada. E aí? Como é que é quando ela tá lá no almoço de domingo na família dela? Será que respeita a mãe? Será que respeita o pai? Como que é no trabalho? Como que é com os amigos? Quais são os amigos que anda? Então, você não tem muito isso para medir se realmente, não, essa pessoa, eu vi os defeitos, as qualidades, eu dou conta de lidar com os defeitos. Então, agora vamos noivar. Aí, nós vamos casar. Então, são etapas que a gente tem que respeitar. E aí, no namoro à distância, a gente não tem essa validação no namoro de será que a pessoa é tudo aquilo que ela disse? Porque atrás do celular, você pode ser o que você quiser, né? Então, assim, tem que ter um prazo para terminar. Porque você precisa validar quem é a pessoa. Senão, daqui a pouco você casa, dá 2 anos, nossa, um estranho aqui. Quem é essa pessoa? Se já presencial, a gente casa e fala, não, mas isso aqui quem eu não é tinha você? Quem é você? Eu não tinha visto isso aqui ainda em você. Imagina a distância que você não tem esse acesso, né? Geralmente no primeiro ano de casamento é isso, né? São as diferenças em casa que a gente estranha, né? Sim, não, e acho que muito mais ainda, né? Tem gente que tá lá 10, 15 anos e ainda descobre coisas novas que nunca tinha percebido na pessoa. Tanto boa, quanto positiva, quanto negativa, né? Sim. E é a convivência que a gente vai descobrindo, vai observando. Você falou uma coisa durante a nossa conversa, a questão sexual, né? Que sempre... o homem reclama mais, né, que pela falta, mas a mulher também não é só a questão do carinho, tem a questão de hormônios, tem todo um lado que o homem precisa entender, né? Sim. Envolve muita coisa, assim, o homem já tem mais testosterona que a mulher, né? Aí, tem uma diferença que é aquilo que a gente falou lá, que o homem e a mulher não entendem como cada um funciona. Então, assim, o homem, quando a mulher chega e fala assim, vamos pro fight? Ele fala, opa, vamos, tô pronto, o homem tá pronto. Geralmente, né? Não vamos dizer 100%, mas geralmente o homem tá pronto pra tudo. A mulher não. Se a mulher tá lá, com um monte de coisa dos filhos, e problema de trabalho, e não sei o quê, e brigou com não sei quem, e amiga não sei o quê. Ou seja, tá com um monte de coisa na cabeça, ela não vai conseguir relaxar. Ela não vai conseguir nem pensar nisso. Porque o homem, basicamente, ele vai com o corpo pra cama. A mulher vai com o corpo e com a alma. Então, se ela for só com o corpo, ela já não vai, porque a alma precisa ir junto, vamos dizer assim, né? E aí tem toda uma questão de preparação. O homem é visual, a mulher é auditiva. Então, se a mulher aparece lá com uma lingerie, alguma coisa, o homem é visual, ele já vai ficar atraído. A mulher é auditivo. Aí o homem trucou a mulher o dia inteiro, não mandou uma mensaginha, oi, você é linda, eu tô com saudade, 3 horas da tarde, não fez nada disso. Deixou a mulher no vácuo, gritou, brigou a semana inteira. Mas aí ele vai lá, chega à noite, ele quer. A mulher é auditiva? Como que você alimentou isso nela? Você alimentou isso pra incentivar ela, falar, nossa, eu quero você, tô morrendo de saudade, você é incrível. Então, muitas vezes não acontece isso, né? E aí, claro, tem as mulheres que vão usando isso como jogo, né? E aí tem a questão hormonal, que isso mexe com as mulheres, isso tem que ser olhado também, a questão hormonal. E tem a questão de traumas. Muitas vezes tem mulheres que têm dificuldade nisso porque passaram por abusos, porque passaram por traumas na infância, até em outros relacionamentos. E aí traz essa carga porque tá na mochilinha dela, que ela traz pro relacionamento. Então tem vários contextos. Só que sempre a gente tem que pensar que o amor é sobre o outro, não sobre mim. Então é sobre o outro. Como o outro se sente? Como eu posso fazer o outro um pouquinho mais feliz? Como eu posso incentivar o outro a querer cada vez mais estar perto de mim, se doar inclusive o corpo e a alma na intimidade, né? Então tem todo um contexto, né?
E para o casal que está acompanhando a gente agora, às vezes ele não vai poder ir procurar uma terapeuta como você nesse momento. Tem algum outro meio que a gente possa colaborar? Um livro? Algum profissional da internet? Você no seu Instagram também? Mas tem algum exercício, alguma coisa que esses casais possam procurar, praticar em casa? Olha, só com os conteúdos que eu disponibilizo no meu Instagram, isso aí, se a pessoa assistir e aplicar, ela já tem muita transformação. Inclusive, eu sempre posto lá depoimentos de pessoas que, assistindo os meus vídeos gratuitos, tanto lá do YouTube quanto ali do Instagram, fizeram grandes mudanças no relacionamento. Sempre recebo assim, aquele vídeo lá que você fala de tal coisa mudou totalmente a maneira como eu estava agindo com meu marido. Homens também me mandam muita mensagem assim. Tem um rapaz, bem rapidinho, que ele é noivo e ele mandou uma mensagem falando assim, sobre um vídeo que eu falava de por que você deixou de alimentar o amor na sua mulher, por que você deixou de fazer coisas que você fazia no começo do namoro, por que você parou de mandar mimos para ela, fazer bilhetinhos e tal. E aí ele me mandou uma mensagem falando que ele viu aquele vídeo e aí ele se deu conta de que ele tinha parado de fazer tudo aquilo, eles estavam brigando muito, eles iam casar. E aí ele começou a analisar aquilo que a gente falou aqui. Qual é a minha responsabilidade nisso, né? E aí ele foi lá, ele contando que daí ele foi, comprou uma caixa de bombom, escreveu um bilhetinho e tal, e levou para ela. E aí quando ela olhou para aquilo, né, o gesto dele ali, o que ele escreveu, ela desabou em choro. E ela falou assim, falou o nome dele, era essa pessoa que eu estava sentindo falta. Que não era a mesma pessoa de quando eu conheci. E aí ele virou uma chavinha ali, né? Então, assim, um conteúdo gratuito, um vídeo de 1 minuto e meio. Olha o poder que você tem com tudo que tá ali, né? E claro, a gente tem na internet muitas pessoas falando sobre isso, né? Eu tenho todos os conteúdos lá. Tenho treinamento também, curso online. Agora a gente vai iniciar uma comunidade só para mulheres. Legal. Os homens não vão entrar, infelizmente, nessa. Mas tem o outro lá, que é o Jardim Secreto, que é basicamente envolve tudo do relacionamento, para entender o relacionamento, para mudar o relacionamento. A gente tem mentorias mensais lá. Então lá os homens podem entrar, homem, mulher, casado, namorado, viúvo, os desesperançosos. Então a gente tem solteiro, tem casal, tem tudo lá. E aí o meu livro também... até trouxe ele ali, não tá aqui agora. Eu lancei agora em dezembro, o nome é Todos os Dias da Minha Vida. Justamente remetendo a esse juramento que a gente faz no altar. Porque todo mundo na vida amorosa, pelo menos a maioria, deseja casar e viver feliz pro resto da vida, né? E ali é como um devocional do casal. Então, todo dia tem um assunto e uma missão pro casal fazer junto. Então, um devocional que o casal lê junto e cada dia é um assunto que envolve, tudo que envolve os relacionamentos. E aí eles praticam a missão. E aí tem lá controle diário para controlar como que foi o relacionamento hoje. A gente se matou ou a gente se amou muito. E aí a pessoa vai tendo esse controle, igual um controle financeiro, né? Sim. Como é que foi o nosso mês hoje? Aí a gente vai fazer um controle do relacionamento. Como é que foi o nosso mês hoje? Passamos 20 dias brigando e 10 dias bem. Opa, peraí. O que tá acontecendo? Mês que vem temos que diminuir esse número. Então, o livro, o objetivo é esse, né? Então, já é uma ferramenta, assim, que é como os vídeos no Instagram. Você vê o assunto, faz a missão. Então, todo dia, em 366, né? Que a gente está em 2024, 366 dias de transformação. Que legal. E é isso, né? Não tem como evitar uma briga, não brigar, ter um casamento sem brigas, né? Um relacionamento sem brigas. Não existe um relacionamento, né? Se for sem briga. Viu, gente? Tá tudo bem você brigar um pouquinho em casa. O importante é se consertar, né? Tem uma mulher que falou uma vez, depois de 10 anos, meu marido foi embora. Eu não sei o que aconteceu, a gente nunca brigava. Aí eu falei, então esse era o problema. Um casal dialoga. E se o casal dialoga, eles sempre vão ter alguma briguinha, eles não sempre vão ter alguma discordância. E é isso que faz a magia do relacionamento, ajustar. A gente não brigava, não discutia, ou seja, não tinha conexão nenhuma, foi embora. Então, sempre vai ter. Não existe casal perfeito. Você que está acompanhando a gente aí já acha alguma coisa para fazer com seu marido, né? Com a sua esposa, como você disse, espiritualidade, Deus ali. Sim. Ou alguma outra coisa, porque igual o seu relato, né? De que
ele parou de deixar a caixinha de recadinhos e tal. Recadinho, É a mimo. rotina. Por que deixa de fazer isso? A pessoa se acostuma, já conquistei, tá bom. Porque tudo aquilo que a gente tem que fazer, querendo ou não, a gente tem que gastar uma energia ali pra pensar, pra estar atento àquilo. E querendo ou não, o nosso cérebro, qual que é o foco dele? Economizar energia, porque ele tem que garantir que a gente vai ficar vivo. Então, quanto menos a gente economiza energia, melhor. Então, assim, eu tenho que pensar, nossa, o que eu poderia fazer pra minha esposa essa semana? Não sei o quê. Olha, o cérebro tem que gastar energia pra pensar tudo isso, né? E o automático é o quê? Não precisa pensar em nada. Não gastei energia. E assim vai, né? Então, assim, eu sempre falo, qual que é a linguagem do amor? Do seu marido, da sua mulher? Ai, não sei, nunca ouvi falar. Vai no Google, digita lá, teste 5 linguagens do amor. Descubra. Às vezes a linguagem do amor da mulher é tempo de qualidade, por isso que ela cobra tanto. Você não me dá atenção, você não faz coisas comigo, você não me leva a passear. Ela precisa que a linguagem do amor dela seja alimentada. Por que você parou? Porque quando, no começo, ia buscar em casa, levava pra passear, levava pra jantar fora, levava pra ir passear no parque. Parou por quê? É óbvio que a mulher vai sinalizar, vai ficar em cima, oh, eu necessito disso. É a minha linguagem do amor. É como eu me sinto amada, né? E é isso, é acreditar no amor. Você acredita no amor mesmo, Demais! assim, né? E é curioso, assim, porque faz muito parte, assim, da minha história. Porque quando a gente olha, né, a família da minha mãe, todo mundo, não vamos dizer todo mundo, mas enfim, um conflito enorme nos relacionamentos. Tio solteiro, tia solteira, separações e mais separações. Meus pais são separados. Família do meu pai, tudo, 3, 4, 2 casamentos. Uma bagunça, resumindo, na área dos relacionamentos. Então, eu vejo que também é uma missão que também faz parte do meu sistema familiar, né? Então, eu sou filha de pais separados, mas isso nunca me fez desistir do amor, né? Então, assim, o meu movimento é respeito mamãe e papai, o destino de vocês, o que aconteceu com vocês não diz respeito a mim, eu sou só filha, sou pequenininha perto de vocês, mas agora na minha história, eu vou fazer um pouquinho diferente. E é isso que eu busco, por isso que, né, estudo, aprendo, é o meu movimento, né, e deveria ser de todos nós. Porque amor se a gente for olhar para trás... Você não vai encontrar uma família que todos são felizes, amáveis, no primeiro casamento, do resto da vida. E sempre tem algum probleminha ali, né? O importante é acreditar nele, né? Exatamente. E o que falar, assim, para as pessoas que estão recém-casados, que estão iniciando esse relacionamento agora? O que falar para esses casais? Prioridades. Deus, família, trabalho. Isso, a base de tudo. Segundo, rotinas. Estabelecer rotinas juntos, né? Priorizar o que é importante. Terceiro, lembrar que o amor é sobre o outro, não sobre mim. Então, a minha missão no relacionamento eu sempre me perguntar como eu posso fazer fulano um pouquinho mais feliz nesse dia. E aí, automaticamente, quando eu faço o outro feliz, eu fico feliz com a felicidade do outro, né? Então, eu comemoro com a conquista do outro. E, automaticamente, o outro vai querer me retribuir, porque é um movimento que vem e vai, vem e vai. É como a balança. Eu dou um pouquinho, esse aqui recebe. Ele retribui, eu recebo. E a gente fica sempre equilibrado. Uhum. Então, quando eu olho para o outro com esse pensamento de que o amor é sobre o outro, não sobre mim, ele também tem esse mesmo olhar. E aí, a gente tem um relacionamento equilibrado. Então, é esse movimento de olhe para o outro e você vai ser recompensado também. E uma última coisa que... Existem uma lista de infinidade aí, mas os principais. Olhe para trás para ver se você está repetindo, se você está honrando pai e mãe, se você está repetindo a história. O Bert Hellinger dizia que uma mulher e um homem, né? Uma pessoa não pode ser feliz no amor se ela não tomar a mamãe no coração. Então, assim, mãe, pai, é bíblico, né? Honra teu pai e tua mãe. Então, eu diria que a gente poderia colocar isso no número 1, porque a vida veio de lá, né? Eu sou 50% minha mãe e 50% meu pai. Então, sou uma extensão dos dois. E se eu rejeito meu pai por comportamentos que ele teve e eu não concordei, ou se a mãe teve e eu não concordei, eu estou rejeitando 50% de quem eu sou. E não faz sentido eu achar que eu posso ser feliz, que eu posso ter muito dinheiro, prosperar, que eu posso ter isso e aquilo, se metade de mim é rejeitado,
se eu não acolho metade de mim. Se eu tenho a petulância de olhar para o papai e falar, você é isso, você é assado. Como se eu fosse maior que ele, como se eu fosse melhor que ele. Eu vim depois. O jeito que ele também foi filho, ele também tem as dores dele. Então, quando eu olho o que está por trás, que são as dores, eu não julgo, eu passo a acolher. Esse é o movimento. Que legal. Isso vale também para o nosso parceiro, para nossa parceira. Legal, que bacana, que papo gostoso, né? Muito, muito. Ele vai ficar horas conversando. Inclusive, vou deixar um bilhetinho pro meu marido depois. Já vai aplicar, né? E aí vai mandar o link pra ele assistir também. Lógico, assiste aí, viu? E onde que a gente encontra você? Você tem um canal no YouTube, tem Instagram também? Deixa eu falar pra gente. A minha rede principal é o Instagram, então lá, @MarluaScheffer, é com SCH, enfim. Mas eu sempre brinco que a hora que digitar Marlua, provavelmente só vai aparecer diferente, né? Então, eu tô ali todos os dias. Tudo que acontece, evento, palestra, curso, o que for, tá tudo ali nos stores. E também tem o canal no YouTube, que tem os podcasts lá que eu já participei. Também estou no TikTok, nos vídeos lá. Mas é isso. Quem me encontrar no Instagram tem lá o direcionamento. Que é a terapia, tem o link lá para mandar mensagem, para receber informações. Então, tá tudo lá. Que legal. Prazer te receber. Foi um prazer conhecer, também. Viu? Obrigada pelo carinho. Obrigada pela conversa. Obrigada mesmo. Tenho certeza que você que tá em casa também gostou bastante. E é isso, né? Nossa mensagem é acreditar no amor, né, Marlua? Com certeza. Todos merecemos ser felizes. Muito obrigada, Obrigada, viu? eu. E você, né, que acompanhou a gente até agora, muito obrigada pela companhia aqui no YouTube, no seu agregador de podcast. Falando em podcast, não esquece de deixar aquela avaliação 5 estrelas pra gente não, viu? Muito obrigada pela companhia. Acredite no amor. Espero que a gente tenha enchido a sua vida aí de amor e de esperança. Um ótimo dia pra você e até o próximo episódio do KeikoCast.